Agora, sobre o jogo, Ilan, um bom trabalho no recorte curto do técnico Rodrigo Belão, que precisava chegar para garantir um Botafogo mais sólido em 3 partidas. Foi mal, não o Belão, o contexto era muito difícil, contra o Atlético Paranaense, perdeu a primeira lá no Sul, e venceu 2 no Rio de Janeiro, uma em casa e outra na casa do Vasco. Venceu o Mirassol e fez um jogo muito interessante contra o Vasco. Um Botafogo físico. Ele apostou num Botafogo físico, com o Júnior Santos de um lado, o Matheus Martins, que jogou muito bem, de outro lado. O Botafogo com 3 homens no meio-campo que marcam bem e sabem jogar: Alan, Edenilson e Danilo. Então o Botafogo sofreu pouco no primeiro tempo, tirou o Vasco da zona de conforto e, sempre com boas transições, levou muito perigo. Matheus Martins já poderia ter feito um golaço no primeiro tempo, outras jogadas com o Arthur Cabral, o Júnior Santos. O Arthur Cabral evoluiu muito sob o comando do Belão, ganhou duelos. Até em velocidade, tá? Eu vi o Ronaldo Fenômeno no auge ali, dando cara, na hora que ele pegou e ganhou na velocidade, falei, o que aconteceu com o Arthur Cabral? 2 na velocidade. Foi isso que levou ele lá pra fora. Essa força, essa velocidade. É claro que Ronaldo Fenômeno, eu tô brincando, gente, não levem isso a sério. Mas ele ganhou, ele fez uma dupla boa ali pela direita com o Júnior Santos, deu drible da vaga. Eles caíram nas costas do Cuiabano, né? Cuiabano. Exatamente por conhecer ali o que o Vasco poderia agredir mais, o Vasco com o Gomes e com o Cuiabano pela esquerda, foi exatamente onde o Vitinho jogou muita bola. Vitinho jogou muito bem. Então, lembra que a gente falou do duelo antes do jogo, que seria muito bom? Vitinho e Júnior Santos contra Cuiabano e Andrés Gomes. Aí o Arthur Cabral também caiu um pouco por ali. Exatamente. A Botafogo ainda teve um a mais naquela força. E foi bem, Botafogo foi bem no primeiro tempo. Tirou o Vasco dessa zona de conforto. O Vasco, se eu bem me lembro, só teve a chance do Pumita no primeiro tempo. Que nem foi uma grande chance. Nem foi uma grande chance. Esquerda. Exatamente. E teve uma do Gomes, assim, que também não foi a grande chance, foi um chute ali meio que mascado. O Botafogo estava melhor. Agora, no segundo tempo, o Vasco voltou melhor. O Vasco voltou melhor no segundo tempo e o Belão foi inteligente e rápido para fazer a substituição. Ele percebeu que o Júnior Santos já perdeu um pouco de ímpeto normal, tá voltando a jogar agora, e colocou o Vidalba. Manteve força e velocidade. Estava até conversando com os amigos, alguns queriam o Santiago Rodrigues, mas ele colocou o Vidalba, manteve a força. Só que 1 minuto depois tomou o gol. E mesmo assim o Botafogo teve condições de se recuperar com o próprio Vidalba e depois o golaço do Matheus Martins. Então foi um jogo de intensidade do Botafogo, organização, disposição. Falhou em alguns momentos, como no gol do Vasco. O Vasco tocou bem a bola e a defesa do Botafogo ficou perdida ali naquele momento, mas o time se recuperou rapidamente. E aí, o elenco do Botafogo, que pode melhorar, claro, mostrou força também lá dentro de São Januário. Jogadores como o Bastos, o Medina, Santiago Rodrigues e o Barreira não entraram. Sim. O treinador fez as 5 trocas. Falei aqui que o Renato... 2 a gente imaginava até como titulares. Bastos e o Medina ou Santiago. Santiago. Na verdade, 3 até, de repente. E eles não entraram em campo. O treinador utilizou o Kadir, que ele conhece bem da base. Utilizou o Vidalba pela direita, colocou o Newton no final do jogo no lugar do Alan. Quer dizer, o Botafogo mostrando que tem um elenco qualificado, que precisa de estabilidade enquanto clube e precisa agora da sequência de um trabalho aí com o Franklin Carvalho. O Belão fez algo muito difícil. Ele estabilizou. Mesmo com a vitória sobre o Bragantino, o Anselmi saiu, então o Botafogo tinha ali um momento de instabilidade extracampo também, e quando o Belão estreou perdendo por 4-1 para o Atlético Paranaense, o medo da torcida era terrível por conta da zona de rebaixamento. Sim. Então, 2 jogos, 6 pontos, Botafogo agora na 10ª posição. Essa transição para o Franklin Carvalho é uma transição suave, até falei isso lá no canal Fabiano Bandeira. O Botafogo tem agora uma transição suave. A sequência ser suave vai depender muito do trabalho do Franklin Carvalho, mas a transição é fato, é suave, por conta dos resultados, por conta dos jogadores que foram potencializados individualmente, claro, o coletivo também funcionando, o Botafogo precisando melhorar um pouquinho ainda no sistema defensivo e funcionando muito bem ofensivamente, fez 5 gols nos últimos 2 jogos.